eu posso só enfatizar que isso aqui é muito importante. Gente, você que está me escutando ou está me assistindo, olha o que ele falou. Muitas decisões a gente toma, o mundo não estava claro. Tem gente que me procura falar o seguinte: cara, eu fiz 4, 5 anos de veterinária, eu nem lembro porque eu entrei nessa faculdade, eu não quero mais isso. Na época, fazia sentido, mas o mundo muda, a mente muda. Então, preste atenção nisso que ele tá, nesse pensamento que ele está construindo agora, porque isso vai te ajudar muito, inclusive, a talvez ressignificar alguns erros do passado. Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós temos uma edição especial aqui no Brunecast. O nosso convidado, Samer Hagi. Wesley, me explica um pouco aqui, vem aqui no meu microfone e compartilha com a gente. O Samer Hagi faz o quê? Ele é amigo nosso e é juiz. Você é amigo dele? Você conhece o Wesley? Já viu alguma vez na vida? A partir de hoje. A partir de hoje. Ele é juiz, mas o que ele faz? Ele faz outras coisas. Quero que você explique tudo. Ele é uma pessoa muito boa. Muito agradável. Rapaz legal. Rapaz legal, tá. Na verdade, nós estamos com um grande pensador, né? Um homem que está ajudando muita gente na internet. O Samer já vai contar a história dele. Além de ser juiz federal, ele tem uma escola online que ajuda muita gente. Ele faz posts que ajudam muito. Eu não lembro bem nem como eu comecei a te seguir. Esse dia eu estava tentando lembrar. Faz um tempo. Faz talvez uns 2 anos. Pré-pandemia, o comecinho da pandemia. Foi por aí. Alguém comentou de você e aí eu comecei... Você morava em Orlando. Morava em Orlando, exatamente. E aí eu comecei a ver, assim, a inteligência dos posts e tudo. E sou seguidor até hoje. Então, Samer, como eu vejo que você é um cara que está lutando para construir pensadores, para levantar gente que pensa. Você é um cara espiritualizado, você é um cara de família, você é um cara que tem muito para ensinar, né? E conquistou muito cedo, que você tem quantos anos? 33. 33. Com 33 anos você já é juiz federal, foi delegado. Isso. Só um detalhe, eu sou um juiz de direito, é da União, que é do TJDFT, mas é porque há uma distinção técnica de juiz de direito para juiz federal. Eu sou um juiz de direito. Ah, tá, juiz de direito, tá? Então, obrigado pelo... Isso aí, porque o Wesley que falou que você era juiz... Wesley, vem cá, por favor. Tudo bem, Wesley? Passa no RH segunda-feira, tá bom? Foi você que falou aqui que ele era juiz de direito. Então, mas pra gente é um privilégio te receber. E eu quero que você conte um pouquinho da sua história, o que você se sente confortável em contar, como você conseguiu isso e por que hoje você tem trabalhado tanto com a construção de pensadores, tem ajudado as pessoas a pensarem melhor, a filosofar, como a espiritualidade entrou na sua vida, o que você se sentir confortável, a gente quer entender a sua história. Tá, na verdade eu fui a primeira pessoa na família a fazer direito, ninguém na minha família fez direito, as pessoas são majoritariamente médicas, então foi uma decepção. Não é possível que você vai fazer direito, não vai fazer medicina. E aí eu acho que entrei com a sensação de que eu tinha que dar certo, porque afinal de contas eu estava rompendo uma ideia. E comecei a estudar desde o início da faculdade, estudei muito durante a faculdade. Saí da faculdade, eu já era delegado, fui 3 anos delegado. Aí com 25 anos tomei posse como juiz. Tornando a história gigantesca, curtíssima, essa é a história. E aí, eu não tinha pretensão nenhuma de internet, não era um plano de vida, não era um objetivo de vida. Eu tinha vontade de dar aula. E aí eu comecei a dar aula no particular de sentença, para quem chegava à fase de sentença de juiz. E um dia eu escrevi um texto e publiquei em um grupo fechado no Facebook. Com o maior medo do mundo, fui lá e publiquei o primeiro texto. E deu uma repercussão que me espantou. Falei, nossa. Aí eu postei o segundo texto. E aí comecei a escrever uma vez por semana, mas só no grupo fechado. Aí depois eu falei, quer saber, eu vou criar coragem e vou postar para todo mundo ver publicamente no meu Facebook. Aí postei. Aí depois de um ano, falei, um ano assim, eu vou postar uma vez no Instagram. Será que dá? Porque o Instagram é imagem, né? Aí eu coloquei no Instagram e deu. E assim começou. Né? E aí os posts foram ganhando
relevância, as pessoas foram conhecendo os posts, e aí eu passei a ter uma presença digital relevante, digamos assim. Você acha que para se criar algo do digital, por exemplo, você foi delegado, juiz e agora está se dedicando, apesar de não ter largado, né, o trabalho como juiz, mas está se dedicando à vida na internet. Você acha que é possível a pessoa fazer por inspiração somente ou ela precisa de ajuda? Como é que foi? Você buscou ajuda para potencializar, para melhorar o seu trabalho na internet? Primeiro, eu acho que só inspiração não resolve nada na vida. A inspiração, ela tem que existir, mas quando não houver inspiração, tem que haver dedicação. Senão, ninguém faz nada nunca. Agora, eu comecei uma atividade de magistério, e o meu magistério é online. Como juiz, você pode ser professor. Então, eu comecei como professor, primeiro de direito penal, depois de literatura. E eu não busquei ajuda no sentido de, se você observar meu Instagram, ele não tem absolutamente nada de profissional. É uma pessoa mesmo que está ali, que escreve as coisas, que dá um print e coloca imagens, né? Não existe nada profissional. É pessoal, sou eu ali, né? Mas existe uma dedicação. Então, todos os dias, sempre há textos, sempre há respostas às caixinhas de perguntas. Então, talvez seja necessário a pessoa perceber que existe uma lógica, o Jim Collins fala isso em Feitas para Durar, que as pessoas normalmente adotam uma ideia do ou você faz isso ou você faz aquilo. Mas existe uma genialidade do e. Você pode ser juiz e professor. E sendo professor, você pode estar na internet, pode e deve, que é o melhor lugar para se comunicar com as pessoas. Então, a gente estava conversando um pouco antes, eu estava te explicando de uma senhora que me procurou na internet, dizendo o seguinte, que ela era funcionária de uma prefeitura no interior, mora no interior, e tem X de salário lá como funcionário do interior, e começou um trabalho no Instagram de vender cachorrinhos. Ela tinha um casal de cachorrinhos que deu cria de uma raça que o pessoal procura muito, que ela começou a vender pelo Instagram, começou a postar fotos de cachorrinho, dia a dia dos cachorrinhos e vender. Conclusão, ela tira o X dela lá no trabalho formal dela, na prefeitura, e 5X, sem atrapalhar o trabalho, ela está ali no Instagram, postando, vendendo, recebendo os pedidos e fazendo a entrega. Então, tem muita gente que combate essa questão. Abandona a CLT, parte para o empreendedorismo, mas nem todo mundo foi chamado para ser empreendedor. Às vezes, se você quer melhorar de vida e o trabalho fixo não te dá essa possibilidade, continua ali empreendendo um pouco. A internet hoje veio para salvar muita gente nesse sentido, né? Já salvou. Nos horários livres você está ali fazendo, e se duvidar, você vai ter mais rentabilidade fazendo esse extra na internet do que com o seu trabalho principal. Me diz uma coisa, para você, qual é o maior defeito da nossa geração hoje? Eu acho que o maior defeito da nossa... Não sei se é o maior defeito, mas um defeito que nós temos, enquanto geração, é o imediatismo e a impaciência. De maneira que o sujeito assiste a nossa entrevista aqui e ele decide que ele vai, então, empreender na internet. Aí ele começa amanhã. Aí, se não deu resultado amanhã, a internet, na verdade, é uma mentira. Para ele, não serve. E é preciso que ele tenha um pouco mais de visão de longo prazo. Eu acho que essa é a grande diferença entre as pessoas que conseguem construir alguma coisa de relevante e as que efetivamente não constroem. Mas eu não julgo, não, as pessoas imediatistas dessa geração, porque eu tenho 4 filhos. Você para prestar atenção no seguinte, quando eu era pequeno, na idade dos meus filhos, eu passava a manhã assistindo desenhos, na época era do SBT, passava Tom e Jerry e não sei o que, você tinha que esperar o desenho acabar, depois via Pica-Pau, aí assistia 40 minutos de Pica-Pau, depois vinha o outro, sei lá, Scooby-Doo, aí você ficava ali e tal. Meus filhos cresceram na geração do iPad e do YouTube, que é vídeo de 15 minutos no YouTube, o cara ensinando alguma coisa, aí você faz assim no iPad,
já passa para outro. Esse excesso de internet, de mundo online, não cria esse senso de imediatismo? Por isso que eu falei que eu não julgo. Será que as pessoas não estão sendo criadas assim? Na verdade, esse excesso de internet, de informação, tem o potencial de criar uma ansiedade. Então a gente está lidando com pessoas sempre ansiosas. Isso é uma consequência geral para todos nós, não somente para quem tem 18, 16, 20 anos. E aí, o que a gente precisa ter é planejamento. Então, eu tenho internet, eu não vejo eu vou assistir um vídeo. E aí eu pego esse vídeo, coloquei o vídeo, eu deixo o meu celular do outro lado, porque senão no meio do vídeo eu confiro o celular e aí eu não presto atenção nem no vídeo, nem no celular, de maneira a combater a ansiedade. Fazer 2 atividades ao mesmo tempo, ou ficar mudando a atividade de minuto em minuto, é uma demonstração clara de ansiedade. Hoje, se a gente identifica o problema do imediatismo, a ansiedade realmente, por exemplo, tudo que eu falo de ansiedade na internet dá o dobro de visualização. O que isso quer dizer? Que o povo está correndo atrás da pílula que resolve. O que você tem oferecido, o que você tem visto que é necessário e você tem tentado ajudar as pessoas para que elas diminuam esse grau de ansiedade? Eu vejo que você vai bem pelo lado da filosofia, de ser um pensador e ajudar as pessoas a construir seus pensamentos. O que você vê como solução para isso? Eu acho que você precisa, em algum momento da vida, pensar assim: o que é o melhor para mim? Essa ansiedade, por si só, ela não conduz ninguém a lugar algum. E faz com que você tome diversas decisões na vida que são equivocadas. Existem erros que são imprevisíveis. Você erra, passa um tempo, você percebe que errou e diz: nossa, mas quando eu errei, quando eu tomei aquela decisão, o mundo não estava claro, então eu não sabia que caminho trilhar. Mas para a maioria dos erros que cometemos, já era perceptível. Eu posso só enfatizar que isso aqui é muito importante. Gente, você que está me escutando ou está me assistindo, olha o que ele falou. Muitas decisões a gente toma, o mundo não estava claro. Tem gente que me procura, fala o seguinte: cara, eu fiz 4, 5 anos de veterinária, eu nem lembro porque eu entrei nessa faculdade, eu não quero mais isso. Na época, fazia sentido, mas o mundo muda, a mente muda. Então preste atenção nisso que ele tá, nesse pensamento que ele está construindo agora, porque isso vai te ajudar muito, inclusive, a talvez ressignificar alguns erros do passado. E aí eu digo o seguinte: mas para a maioria dos erros que nós cometemos, há um claro sinal no momento da tomada de decisão de que o caminho é errado. Só que nós temos algo que Samuel Vieira chama de o fascínio pelo caminho mais curto. Então a gente fica o tempo inteiro buscando o caminho mais curto, que ao final se mostra o caminho mais longo, porque nunca leva a gente ao lugar que a gente deseja. Então o tempo todo a pessoa quer um atalho, ela quer um atalho, ela quer um atalho. E ela descobre que o atalho não é um atalho, é um retardatário. Você fica para trás das pessoas que estão ali. Então eu acho que ansiedade, ela acaba com o tempo, além de tirar sua qualidade de vida, tira o seu potencial de pensar e de criar. Então eu acho que a pessoa tem que parar, pensar e falar assim: o que eu vou fazer com a minha vida? Isso. Como é que eu faço para chegar nesse lugar? Assim. E aí eu tomo essa decisão e vou atrás dela. Pronto. Tá. Então você acha que, por exemplo, falar que as pessoas precisam fazer essa pergunta, talvez para quem está avançado nesse processo de construção de pensamentos, na inteligência, mas e para a pessoa que não sabe nem identificar uma emoção ainda, não sabe o que é raiva, o que é ódio, ele só sente e reage. Uma pessoa que não teve acesso a uma educação, seja formal ou até mesmo a educação online hoje que está ajudando tanta gente. Qual é o caminho mais seguro para ela começar a entrar nesse processo de autoconhecimento a ponto de se fazer perguntas? O que eu quero? Essa é a maiêutica socrática, é isso, né? Você descobrir a sabedoria a partir dos questionamentos. Então, isso, o que eu quero, como eu quero, por que eu quero o que eu quero. Ele tem que ler a leitura? Eu acho que a leitura, sem dúvidas, faz com que o mundo se abra. Mas penso, a melhor forma de descobrir o que você quer, pelo menos para mim, primeiro se não existissem dificuldades, o que eu gostaria de ser. E aí, quando eu elimino todas as dificuldades, porque aí eu tiro o meu medo,
eu descubro o que eu gostaria de ser. Tá, às vezes o que eu gostaria de ser não é possível. Poderia dizer para você que eu gostaria de ser jogador de basquete, mas não é possível. Então, Santo Agostinho vai dizer no livro sobre a vida feliz que para ser feliz é preciso ter uma sabedoria que signifique desejar o que é possível. Porque se você deseja o que não é possível, é um caminho para a infelicidade. Então, primeiro eu me pergunto isso. O segundo, eu me pergunto o seguinte: se eu não fosse quem eu sou, se você não fosse você, que conselhos você daria a si mesmo? Porque quando eu me aconselho, é carregado de emoção. E aí eu estou às vezes desequilibrado e eu não consigo ser racional. Agora, espera, uma pessoa na mesma situação que você, com a sua idade, com a sua família, com a sua condição financeira, com o seu potencial, com tudo, nessa situação, que conselho você daria para essa pessoa? Pois é, geralmente esse é o melhor caminho para você tomar. Muito bom. Você falou que a importância da leitura, o mundo se abre. O que você acha que foi mais importante para você ter se tornado juiz tão cedo? Ou conquistar, vamos usar a palavra conquistar seus objetivos e sonhos tão cedo. Foi a leitura? Foi o apoio dos pais? Foi a fé em Deus? Foi o quê? O que você acha que foi o quê? Acho que é uma combinação. Lá em casa o ambiente sempre foi um ambiente que estimulou, fomentou estudo, a cultura. Então a gente tem uma cultura dentro de casa de sempre estudar muito. Nós éramos sempre os primeiros alunos, entre os primeiros alunos do colégio. Acho que então essa base familiar foi fundamental. Disciplina, porque o estudo é ruim até o momento em que você começa a colher os frutos do estudo ou da sua dedicação, e aí você percebe como funciona a roda. E aí você diz, não, se a disciplina me gera esse resultado, se eu pudesse voltar atrás, teria estudado mais do que eu estudei. Porque existem portas que não se abrem porque a gente não estava preparado para passar por elas. Mas a porta que se abriu te conduz a outras portas muito maiores, que você nunca terá conhecimento delas se não passar pela primeira. Então, às vezes a pessoa ela se limita tanto, ela fala, realmente eu perdi essa oportunidade. Não, você não perdeu essa oportunidade. Você perdeu oportunidades gigantescas que surgiriam a partir daquela oportunidade por conta de uma displicência inicial. Concordo. Às vezes eu falo sobre isso, né? Por exemplo, quando eu dou o exemplo de José do Egito na Bíblia, ele não fez por merecer, ele nem merecia, ele não fez nada para estar ali naquela prisão, mas as pessoas que o apresentariam a Faraó, o homem mais poderoso do mundo na época, estavam na prisão. E assim muito é na vida das pessoas. Por exemplo, às vezes você está num lugar que você acha que não merecia estar, com pessoas que você acha que não estou entendendo o que eu estou fazendo aqui, eu me sinto até perseguido onde eu estou, mas só que esse é o lugar que está te forjando para o futuro, esse é o lugar que vai abrir novos caminhos, né, novos passos para o seu destino, e principalmente, essas pessoas que talvez hoje não façam sentido para você, são as pessoas que vão soprar teu nome num lugar muito importante depois. Então é necessário que a gente entenda que a vida é feita de processos. Ninguém chega num lugar por sorte. Eu posso olhar para o seu Instagram hoje e falar, que sorte, hein? Poxa, o cara é juiz novinho. Mas eu não consigo estudar como você estudou. Né? Eu matava a aula. Eu repetia a 7ª série 2 vezes, Thiago. Né? Eu quase que eu fiz mestrado em 7ª série. Eu estava pensando em fazer um mestrado para dar aula depois. Então, eu matava a aula para jogar flipper. Então, eu tomei decisões que não me permitiram seguir para o caminho, por exemplo, de ser um juiz ou um médico, porque eu não gostava de estudar nesse nível. A gente, desde criança, adolescente, a gente vai tomando decisões que já estão mudando o nosso futuro. É por isso que você, pai e mãe que está me assistindo, ou até mesmo você, adolescente, que talvez esteja aqui hoje, saiba que aquilo que a gente vai decidindo, as pequenas coisas, estão mudando completamente o nosso futuro, para bem ou para mal. Então, você que é pai e mãe, ensina isso para os seus filhos. Pequenas decisões na adolescência mudam grandes coisas na fase adulta. Agora, onde é que entrou a fé em Deus? Já vem de família? Você teve uma experiência com isso? Você acreditou porque leu a Bíblia? Não, já vem de família. Assim, minha família toda é cristã e a gente foi criado no ambiente cristão de maneira que não era apenas uma cultura, era uma religião. Às vezes a gente vê o cristianismo hoje como uma cultura cristã. A pessoa vive conforme essa cultura, esse ensino. Não, era uma religião.
é seguir, é acreditar, é orar e é buscar direção de Deus. E isso faz com que a gente tenha certeza, mesmo quando não consegue enxergar nada. E essa é a paz que excede todo entendimento. Agora, hoje, você que está escutando a gente está escutando aqui o Dr. Samer Agi, que tem um trabalho fantástico na internet, que começou a vida cedo como delegado, depois como juiz de direito, e está nos ensinando hoje os processos que ele passou para construir a forma que ele pensa. E hoje ele tem ajudado muita gente na internet com isso. Se você pudesse dar um conselho para quem está escutando a gente agora, eu quero começar a pensar melhor. Porque uma coisa que mudou na minha vida, Samer, anos atrás, eu tomei uma decisão, cara, eu quero ser um homem melhor. Eu quebrei em 2014, quebrei assim, feio, financeiramente, emocionalmente, depressão, ataque de pânico, tudo. Falei, eu preciso ser uma pessoa melhor, eu não vou me entregar. A primeira coisa que eu decidi foi, primeiro eu vou pensar melhor. Então, eu sempre fui de ler, apesar de não ser um cara dos estudos assim, formal, mas eu sempre gostei de ler. E eu peguei e me afundei na leitura de uma forma assim... foi até meio fora do normal. Eu lia muito. Eu estava quebrado, estava em casa parado mesmo. Eu lia muito. E eu decidi pensar melhor. E pensando melhor, eu consegui decidir melhor, tratar as pessoas melhor, fazer planos melhores. E eu fui ganhando força para essa minha reconstrução. Qual é o conselho que você dá para quem quer pensar melhor? Para mim foi muito importante o processo de pensar melhor. Qual é o conselho que você dá hoje? Pensando como você pensa, alcançando o que você alcançou. 2 conselhos. Primeiro, leia os clássicos. Quais são os clássicos? Leia Machado, leia Machado de Assis, leia Shakespeare, pode ler George Orwell, Clarice Lispector, Jane Austen, Mário de Andrade, pode ler vários. Mas vários outros. Além dessa leitura dos clássicos, eu recomendo que a pessoa faça da reflexão uma obrigação. Eu tenho um horário na semana para refletir. Então eu tenho às sextas-feiras, das 8 às 9 da manhã, a minha atividade é parar e pensar como é que está a minha vida, como é que foi a semana, o que eu pretendo fazer para a semana que vem, quais são os meus, que área da minha vida está me incomodando, o que eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Esses 2 comportamentos vão forjando um pensador. Eu lembro que essa parte da reflexão é muito importante, né? Que eu pensava assim, a quem eu posso servir para aprender com ele? Na época que eu estava quebrado, eu pensava muito nisso. Assim, eu fazia essa reflexão, como eu tô, caramba, tô arrebentado, como eu faço para me levantar? Quais são os 3 passos que eu tenho que dar hoje? Com o que eu tenho na mão, não adianta eu ficar, se eu tivesse tal coisa. Não, com o que eu tenho, o que eu posso fazer? Quem eu posso servir para eu aprender alguma coisa? E eu lembro que eu fui, nessa época, carregar livros por um grande palestrante e escritor, e carregando livros, fazendo a banquinha de vendas dele ali, como voluntário, ele não me pagava nada para isso, eu aprendi o que eu faço hoje. Que legal. Eu aprendi, caramba, um palestrante, então tem que falar bem, caramba, eu tenho que usar um blazer. Tem que ter alguém que vende o material aqui no final, os livros. Eu comecei a entender esse mundo servindo alguém, e por acaso era o meu caminho. Era o meu caminho. Então a gente tem que aprender também, nessa fase de reflexão que o Samer está falando, a gente também sempre inclui essa pergunta, a quem eu posso servir? A quem eu posso... Porque esse negócio, eu vou colar nele para aprender, essa palavra vou colar, parece que você vai tirar um proveito de alguém, isso é feio. Networking, né, a conexão entre pessoas, é a arte de ser interessante sem ser interesseiro. Perfeito. Né? Eu poder ser interessante de alguma forma para você. E eu lembro que a maioria das grandes conexões que eu fiz na vida, eu primeiro dei e depois eu recebi. A Bíblia diz, é melhor dar do que receber. Você chega lá querendo uma informação, chega lá querendo uma indicação, não vai esperando alguma coisa, chega primeiro oferecendo alguma coisa. Então eu lembro que no caso desse escritor, palestrante, eu falei assim, eu posso te servir, eu vejo que você carrega os livros sozinho, eu vejo que eu posso ficar de ajudante e não vou te cobrar nada por isso. E a pessoa estava precisando. E foi, lógico, foi uma coisa divina, porque era uma pessoa já importante, ele podia botar quem ele quisesse e eu que entrei ali. Você falou a importância da família, né, dessa cultura familiar de estudo, ou seja, a cultura que você cria dentro da sua casa vai determinar como seus filhos vão pensar.
Você tem que lembrar disso, tá bom? Por exemplo, lá em casa, a gente valoriza algumas coisas. A gente deixa muito claro para as crianças. Por exemplo, é importante falar inglês. Mas por quê? Porque eu já perdi muita coisa por não falar fluente na época. Hoje eu estou falando melhor. Mas quantas oportunidades eu perdi? Pra você ter uma ideia, eu sou músico ainda, mas na minha adolescência era a minha vida a música. Estudava música, fiz conservatório, participei de bandas, trabalhei em estúdio de gravação. E o cara que eu mais admirava na vida nessa época chamava-se Ron Kenoly. Era um cantor cristão americano que fez muito sucesso no mundo todo na década de 90. E ele tinha vários músicos muito famosos que tocavam com ele, Abraham Laboriel no baixo, Chester Thompson na bateria, eu lembro até os nomes até hoje. E uma vez, esses caras vieram ao Brasil. E eu trabalhava como voluntário numa igreja, eu era jovenzinho numa igreja, e quem o pastor selecionou para ser o motorista dos caras? Eu já tinha carteira de motorista, tinha 18 para 19 anos. Eu fui o motorista dos caras, só que eu não falava inglês. Ou seja, eu estava com o cara que eu mais admirava na vida até então. Eu não consegui trocar uma palavra com ele. Aquilo me chocou. Eu fiquei 3 dias dirigindo, 3 dias sem me comunicar. Né? E 2 vezes que eu tentei falar com eles foi aquela vergonha que os caras não entenderam nada. Eu parecia até o Wesley falando português hoje, ninguém entende nada. Então, assim, é impressionante como hoje eu boto meus filhos para estudar inglês. Eu falo, assistir desenho pode, mas só se for em inglês. Mas por causa desse problema que eu tive, eu trouxe esse mini trauma da infância, da adolescência, né, e passei para meus filhos. A importância do estudo, por quê? Porque eu sei o quanto eu perdi também por não estudar, o quanto eu deveria. Passo para eles a importância, por exemplo, da oração, das questões espirituais, porque eu também fui criado num lar cristão onde meu pai sempre me ensinou muito a questão de disciplina, porque ele era militar, e da oração, porque ele era pastor. Então, disciplina, meu pai queria que eu te acordasse cedo e arrumasse a cama, por exemplo. Meu pai era bem militar mesmo. Bom dia, alvorada, ele falava assim, alvorada, é hora de acordar. Alvorada, todo mundo arruma seu material. O material era cama, você arruma as coisas. Aí eu e os meus 2 irmãos, éramos 3, arrumávamos tudo e tal. Só que essa disciplina que eu achava muito chata na época, me ajudou muito a me tornar o que eu sou hoje, a fazer o que eu faço hoje. Então, nós temos que lembrar que a forma que a gente cria os filhos, a cultura que a gente implanta, está determinando a construção de pensamentos, logo as decisões das crianças. Sâmia, você falou sobre a leitura dos clássicos, eu acho importantíssimo. Tá? Eu incluiria aqui também, não sei se está dentro dos clássicos para você, mas Agostinho de Hipona, tudo que ele escreve é bem interessante de ler, né? Mesmo que a pessoa não esteja buscando. Agostinho é um teólogo, século II? Século III? Eu não sei se é... Eu acho 3 que ou 4? Século IV. Agostinho é século 3 ou 4, mas assim, tem ensinamentos preciosíssimos, né? Tem um livro dele chamado Confissões de Santo Agostinho, que ele fala como ele fugiu do processo de tentações. É interessantíssimo porque é a sua vida, você vai se ver lá, né? Então, é importante a leitura e outra coisa, sair da bolha. Porque às vezes a gente, por exemplo, eu fui criado num lar cristão, então talvez eu não tenha me dedicado à literatura portuguesa, inclusive, tanto, porque eu, na adolescência, por causa do ambiente religioso, eu preferia ler um livro cristão, por exemplo, que, é claro, me ajudou muito, mas não abre a sua mente em relação à literatura em geral. Então você tem esse equilíbrio, né? Porque muita gente que nos escuta são católicos, são evangélicos, e às vezes você fica focado na literatura cristã, que eu indico, que é importante, que é fundamental, mas os clássicos, né? Então cuidado de você não procurar qualquer tipo de livro, você está falando dos clássicos, é muito importante também para você falar melhor, escrever melhor, pensar melhor, né? Mas, por exemplo, eu escrevo livros, né? E eu mesmo que escrevo, né? Eu te dei o livro aqui, Especialista em Pessoas, eu mesmo escrevo os livros. Eu percebi quando eu fui escrever meu primeiro livro em 2014 que eu escrevia mal. Por quê? Eu tinha muitas ideias boas, mas na hora de colocar, quando eu mandava para o editor falou, cara, tá muito mal escrito, porque eu não lia os livros certos. Eu lia muito livro de negócios, autoajuda, O Segredo da Mente Milionária. É legal, muito bom, me ajudou muito, só que não me ajudava com o português.
não me ajudava com o processo de escrita. Aí você pega um clássico, Muda aí muda tudo. Então eu comecei a escrever melhor, a pensar melhor depois da leitura. Juntando disciplina, fé, leitura, eu quero começar agora a ter resultados com o que eu faço. Você teve resultados juntando disciplina, fé, leitura e tudo, mas tem mais algum ingrediente assim? Você montou uma equipe, você se conectou com algumas pessoas, você procurou mentores, conselheiros. Você tem mais alguma coisa que você consiga lembrar que somou nisso? Porque às vezes a pessoa fala, Thiago, eu já estou com disciplina, eu já tenho uma fé absurda e as coisas não estão acontecendo. E às vezes uma coisa ou outra que contribuiu para você pode ser a chave para as pessoas que estão nos escutando agora. Tá. Primeiro, você naturalmente é influenciado pelo ambiente em que está. Uhum. O ambiente offline é muito difícil de ser alterado. Você mora naquela casa, com aquela família, é a sua família. Você não tem condições de sair. Você trabalha naquele lugar, é o ambiente de trabalho, não é você que escolhe a equipe. Enfim. Offline é muito difícil, pode mudar, mas o online é livre. Uhum. Você pode ser influenciado por qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo e aí você escolhe as suas influências, porque você necessariamente é influenciável. E aí eu fui atrás disso. Então eu fui ler livros, assistir a palestras pelo YouTube de pessoas nas quais eu me inspiraria. Muito bom. Eu decidi o meu ambiente online. Segundo, é que você tem que perder o medo. Quem tem medo de se expor tem medo do destino. Uhum. Porque é preciso que o sujeito crie coragem. Eu vou falar uma coisa sobre isso que eu pensei essa semana, eu refleti essa semana. Muitas coisas eu deixei de fazer por medo. Por exemplo, se eu ficar conhecido, aí eu vou ser muito atacado. Sabe o que acontece com o destino? Você, de qualquer maneira, vai ser atacado. Quando você já tem um caminho a trilhar, o medo ele só vai atrasar as coisas, ele só vai impedir as coisas, mas o ataque vai ser o mesmo, porque esse é o seu caminho. Então, não pare de fazer nada por medo. Não desista por causa do medo. As pessoas falam assim, eu tenho medo porque se eu ficar postando minha foto, se eu postar meu texto no Instagram, e se tiver um erro de português e me criticarem, vão te criticar por qualquer outra coisa. Você precisa aprender a lidar com os medos, com as críticas, com os ataques, porque isso vai acontecer de qualquer forma. Não deixe de cumprir seu propósito, não deixe de fazer o que você precisa fazer por causa de medo. Eu, infelizmente, graças a Deus, só pequenas coisas eu deixei de fazer por causa do medo. Hoje, não. Hoje, eu falo assim, se eu fizer isso, não importa, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer o que eu nasci para fazer, eu vou fazer o que eu estou sentindo que eu preciso fazer. Então, realmente, essa questão do medo aí, ela é essencial. Pode continuar, desculpa ter cortado. Não, sobre a pessoa. E aí, às vezes a pessoa está assistindo a gente, ou ouvindo, e ela está dizendo assim, tudo bem, eu tenho disciplina, eu tenho fé, eu estou lendo. Aí eu preciso começar a executar. Uhum. Execução requer coragem, tudo, mas eu preciso decidir o que eu vou fazer. E aí, o que é legal? É assim, todo mundo sabe alguma coisa em alguma área. O melhor para mim, para a pessoa que decide empreender, é ela se perguntar o que eu sei fazer e que eu poderia de alguma forma prestar um serviço para, fornecer para ou ensinar para alguém. Uhum. Porque se ela vai dentro do nicho em que ela já domina, ela já é uma arquiteta, por exemplo, ou ele já é um arquiteto, ele já é um engenheiro. Dentro da arquitetura, o que ele poderia fazer de diferente hoje, oferecer? Não é assim, não, eu sou arquiteto, mas eu vi o fulano de tal que está fazendo uma coisa completamente diferente. Está na internet com outro produto. Vou fazer igual. Não vai resolver. Uhum. Foque na sua área e vá para a internet na sua área. Uhum. Isso aí. Agora, você... as pessoas que estão nos escutando, elas vêm aqui no Brunecast buscar insights, instruções, né? E os próximos 2 anos, está em 2022. Em 2024, o mundo vai estar diferente de novo. A realidade financeira de hoje não vai ser a mesma, pode ser para melhor ou para pior daqui a 2 anos. Baseado no que você construiu até agora... falando de realidade financeira, sobre ambição, você que é um pensador, né? Como é que você acha que a pessoa tem que trabalhar a ambição? Eu ia falar um pouco sobre vida financeira agora, tratando-se de um projeto de 24 meses, mas primeiro me responde assim,
que é ambição para você? É importante, não é? A pessoa se conforma com o que tem, ela tem que querer mais. Você como um cara espiritualizado, pensador e na posição que está, qual é o conselho que você dá sobre isso? Ambição financeira, deve, não deve? Deve. Eu acho que é uma qualidade. Tudo que não é equilibrado é disfuncional. A ambição, ela deve existir. Querer crescer tem que ser uma constante na vida, porque senão a vida fica tediosa. Mas você tem que conseguir estar satisfeito. Então é mais ou menos com a própria ideia de felicidade pelo que tenho, amo o que tenho, mas sem prejuízo da vontade de crescer. Eu acho que pessoas que abrem mão da ambição por completo são pessoas que se tornam entediadas e entediantes. É porque a pessoa confunde ambição com ganância, né? A gente não está falando de ganância, né? Ou seja, eu vou conseguir a qualquer custo, se eu tiver que atropelar alguém, eu quero mais do que eu mereço. A ganância não é o assunto aqui. A ambição é, poxa, eu posso vender mais livros do que eu vendo, porque, consequentemente, eu vou estar ajudando mais pessoas. Também. Né? Então, nós precisamos aprender a ambicionar sem partir para o lado da ganância. É o que você falou, o equilíbrio. Senão, realmente, a vida fica chata, né? Se você não tem um objetivo, eu quero chegar em tal lugar, eu quero melhorar tal coisa e tudo. Agora, vamos falar um pouco sobre equilíbrio financeiro dentro da sua ótica. Como você é pensador, você consegue ter essa ótica multifocal? Já falamos de espiritualidade, estudo, disciplina. Finanças. Como o cara constrói, na sua ótica, no seu modo de ver, uma vida financeira equilibrada? Primeiro, ele tem que ter uma filosofia de vida financeira. Qual é a filosofia? Eu tenho que trabalhar poupança, o que eu poupo, e o que eu invisto. Isso tem que ser uma regra para a minha vida. Quantos por cento do que eu ganho eu devo investir, eu devo poupar para investir? Não sei, depende de quanto você ganha e depende da sua realidade. O sujeito é solteiro, mora com os pais e ganha um valor, ou ele é casado, tem filhos, tem responsabilidade, e eles têm o mesmo salário, trabalham na mesma empresa com a mesma função. Então, o percentual eu não sei. Eu sei que, de tempos em tempos, o mercado apresenta uma crise de liquidez. Quem tem dinheiro aproveita essa crise. Então, se você desenvolve uma cultura de poupança e investimento ao longo da vida, você consegue construir um patrimônio relevante. Warren Buffett fala que para fazer algo extraordinário, você precisa fazer só bem o ordinário. Então, eu vou poupando devagarzinho, investindo devagarzinho. Aí depois de 20 anos você encontra, mas como é que o sujeito fez isso tudo? A gente ganhava o mesmo tanto, a gente trabalhava, os dois eram médicos, os dois ganhavam bem, um fez um patrimônio gigantesco, o outro não fez nada. É por conta de uma cultura financeira mesmo. Eu tenho visto assim que as pessoas são muito guiadas pelas emoções quando se trata de dinheiro. Então o cara está ganhando R$3.000. Aí começa a ganhar 3.600. Ao invés de falar, poxa, eu já vivo com 3.000, vou pegar esses 600 e vou começar a investir em alguma coisa. Ele aumenta o ticket. Ele compra uma cortina de prestação de 600. Ele reforma o banheiro para gastar esses 600. Ele vai fazer alguma coisa para, ao invés de ter esse dinheiro livre para investir ou economizar, para gastar. Ele quer rapidamente subir o padrão de vida. Né, Wesley? Não sabe, pessoas que não sabem, né, lidar com o aumento. Não pode ganhar um pouquinho a mais que já gasta. Né? Já está morando em Alphaville. E o Runes que comprou moto em 82 parcelas ainda perdeu depois. Então, assim, uma coisa que me ajudou muito a prosperar financeiramente, porque depois você quebra, você fica traumatizado, né? Aí você aprende rápido. E aí eu rapidamente voltei a ganhar dinheiro. Eu sempre fui um trabalhador, de manhã, tarde, noite, nunca tive problema de trabalhar. Quando eu comecei a ganhar dinheiro logo depois da quebra, comecei a recuperar e crescer financeiramente, eu continuei com um estilo de vida extremamente baixo. Falei, nunca mais na minha vida eu vou quebrar. Então, meus amigos falavam assim, cara, você já está há 3 anos com esse carro velho. Eu tinha um carrinho assim, não era vergonhoso não, mas era antigo, era carro velho. Falei assim, e vou continuar. Aonde é que entra a emoção? Você fala, caramba, é verdade, tá todo mundo me zoando aqui porque eu não tenho um carro bom, vou comprar um carrão novo. Não, eu não deixava isso pegar. Sabe por quê? Eu já tinha quebrado. Tem gente que parece que só aprende quando passa por um trauma. Quando Tem gente que nem com trauma.
Tem gente que nem com trauma, né? Então, assim, eu falei, não vou deixar. Ele não vai pagar prestação, ele não vai me ajudar com boleto nenhum, fica dando opinião na minha vida, não. Então, eu fiquei um bom tempo sem gastar com absolutamente nada que era entretenimento. Eu amo cinema, cara. Cinema, teatro. Eu e Janine, a gente ama. Cara, a gente ficou muito tempo. Não, mas é só R$30. Não vou. É R$30 que eu posso somar para alguma coisa. Eu comecei a levar a sério a parte de equilibrar as finanças. É lógico que depois de um tempo, você vai produzindo, vai empilhando as coisas, aí você consegue relaxar. Mas até hoje, eu só vou onde eu realmente posso. Eu só faço o que eu realmente preciso. Às vezes eu estou num shopping, graças a Deus eu não sou um cara consumista, mas eu estou num shopping e falo assim, eu preciso disso. Dá vontade de comprar alguma coisa. Caramba, isso aqui é maneiro. Mas eu preciso, cara, não preciso. Eu lembro que uma vez eu estava em Miami e aí o cara, naqueles shoppingzinhos abertos, ficavam uns caras no meio dos corredores vendendo coisas assim. Sabe, como se fosse naqueles quiosquezinhos de corredor de shopping. E o cara começou a me convencer a comprar uma cadeira que fazia massagem, que fazia não sei o quê, e que ativava as células, que se você ficasse sentado tanto tempo. O cara contou uma história lá, era um preço que eu nem podia pagar direito. Eu falei assim, cara, mas eu vou comprar esse negócio. Comprei. Aí depois que eu comprei, e chegamos no hotel que a gente estava, eu falei, gente, comprei a cadeira. Ela falou assim, que cadeira? Eu falei, aquela cadeira. Como é que você vai levar isso pro Brasil? Eu falei, deve ter um jeito. Ela falou, não tem. Outra coisa, tem alguma prova científica ou de médico que isso vai revigorar a tua célula? Eu falei, não, o cara falou. Ela falou, pô, o cara entrou... A gente não sabe nem como é que esse cara chegou nos Estados Unidos e tá falando que vai resolver o seu problema. Aí foi a primeira vez que eu caí na emoção de comprar o que você nem podia e que nem precisava por empolgação. Conclusão, eu não tinha como trazer aquele negócio para o Brasil mesmo. Eu acabei vendendo para um amigo meu que morava lá, só que o cara não queria pagar o preço que eu paguei no shopping. Então foi o primeiro prejuízo que eu lembro, assim, clássico e claro, por empolgação. As emoções acabam controlando muito como a gente leva a nossa vida financeira. Impressionante. A compra é um ato emocional. Totalmente. Na maioria das vezes, a compra é um ato emocional. Totalmente. Tem até um livro, eu não lembro o autor, chamado Dinheiro Emocional. Fortíssimo esse livro, leiam. Né? Dinheiro Emocional, é um livro meu. É um livro meu de 2015. Depois da minha quebra, eu escrevi um livro chamado Dinheiro Emocional, que eu explico justamente como eu cheguei no fundo do poço por gastar dinheiro emocionalmente. Né? Agora, para a gente finalizar, eu estou muito feliz assim, da gente poder abrir a mente do nosso público em vários aspectos. Qual é o assunto que você acha mais relevante para a pessoa se especializar hoje? A pessoa está aqui e fala, Thiago, eu não tenho a mínima ideia da minha vida. E muita gente está assim, tá, Samir? Tem a mínima ideia do próximo passo. Você pode dar agora uma dica. Então, fala assim, você não sabe o que fazer, estuda isso aqui. O que você mandaria ela estudar hoje? Olha, não é uma escolha simples. Eu acho que existem determinados ramos que estão em ascensão, em alta. Eu acredito muito em educação. Uhum. Então eu acho que é um bom momento. Eu acredito muito em saúde, mas aí você demanda um conhecimento técnico. Mas se a pessoa conseguir, de alguma forma, trazer para a internet algo de saúde e que seja escalável, acho que ela está diante de um grande negócio. Quando alguém me pergunta sobre isso, geralmente eu só falo a palavra internet. Eu falo, Thiago, eu não tenho a mínima o que fazer da vida. Eu falei, estuda sobre internet, estuda sobre o mundo online. Porque, às vezes, o produto vai ser uma coisa que para ela é irrelevante. Eu vou vender uma caneca, eu não entendo nada de caneca. Quem produz é a fábrica, eu só compro e revendo. Então, às vezes, o que ela precisa é entender como ela trabalha isso na internet. Né? Por exemplo, para mim, muito mais importante, hoje a gente tem um negócio que é o Instituto Destiny, que é onde a gente está e tudo, a gente tem um clube de inteligência, mas muito mais importante que o negócio é a palavra que eu carrego. Ou seja, você entra no meu YouTube, a gente tem milhões de inscritos lá, eu estou pregando, estou ensinando o que eu acredito que é a Bíblia, a sabedoria milenar. Então, quando eu comecei a estudar sobre internet, não foi para vender na internet. Hoje a gente vende livro, curso, mentoria, mas eu comecei a estudar sobre internet, falei, como eu posso multiplicar essa mensagem na internet? Perfeito. Então, a primeira vez que eu viralizei, comecei a viralizar na internet, 2017 foi o primeiro vídeo meu que viralizou. 27 milhões de visualizações em um vídeo no Facebook. Foi uma pregação.
Foi uma pregação. Então eu entendi que a internet era um caminho para você levar a verdade que carregava e tudo. Aí depois, com o tempo, eu falei, caramba, eu não sou só um pregador. Eu tenho um conteúdo, por causa da minha experiência de vida na parte emocional, meus estudos, a minha graduação nos Estados Unidos, tudo me levou para o lado da teologia, da vida emocional e comportamental. E aí, em vez de atirar para tudo quanto é lado, que eu acho que é uma coisa que também você faz muito bem, depois a gente pode explicar isso para o público, eu fui escolhendo uma linha e sendo fiel a essa linha. Quem atira para tudo quanto é lado não fica conhecido por nada. Perfeito. Né? Então, por exemplo, eu comecei a te seguir no Instagram, você falava de filosofia, pensamento, pensadores e tal, e às vezes você sobe um conteúdo jurídico. Que não me interessa o conteúdo jurídico, mas como talvez seja 20% do que você Nem sobe, eu continuei lá, te seguindo, antes mesmo da gente se conhecer. Se a pessoa posta um dia a família, outro dia a comida, um dia o pensamento, outro dia um versículo bíblico, e depois um comentário sobre o BBB, e depois não sei o quê, quem vai ficar seguindo essa pessoa? Não tem uma linha editorial, não tem... Então, as pessoas acho que não são muito coerentes. A dica que eu dou é o seguinte, em cima que você falou, escolhe saúde, escolhe educação, é o caminho, mas eu acho que para quem está perdidinho, estuda primeiro o básico, é a internet, que não tem jeito, é a plataforma que você vai usar para ou entregar sua mensagem, ou vender alguma coisa, ou simplesmente cumprir o seu propósito de vida ali. O primeiro passo para quem quer estudar a internet, por exemplo, quando você fala, cara, eu quero brilhar, porque quando eu comecei a te seguir, você tinha, sei lá, 80 mil seguidores, 100 mil? 100 mil, eu acho. Aí você está chegando a 1 milhão agora. Mano, como é que foi isso? Qual é o passo que a pessoa tem que fazer para... Não, se eu tenho um conteúdo bom, eu quero crescer. É ler o quê? É ler sobre o Instagram? É ler sobre o YouTube? É participar de algum curso? O que a pessoa tem que fazer, na sua opinião? Eu acho que ela tem que ter constância. Eu falo sobre isso, coerência e constância. Coerência é você seguir a linha, constância é fazer todo dia. Todo dia. Mas como é que ela pega essa informação? Assim, Porque, por exemplo, para mim, desculpa, mas para mim é diferente, porque, por exemplo, se eu quero uma informação, por eu estar numa posição que eu estou hoje, eu ligo para alguém. Quando eu comecei o Brunecast aqui, eu liguei para o Thiago Nigro, e o Thiago Nigro já tinha um Primocast, que era o top do Spotify. Eu liguei para o Thiago Nigro, já era meu amigo, falei, Nigro, como é que eu faço um podcast, cara? O que eu compro de microfone? Eu não sabia nada. Estou falando de 1 ano atrás. Aí ele pegou e me deu todas as dicas e falou, cara, segue o caminho da espiritualidade. Eu só te escuto por causa disso. Então não vai para o outro lado. Ele me deu a linha editorial, me deu tudo. Pronto, graças a Deus hoje o Brunecast está tá entre os 3 do Spotify desde sempre. Desde que a gente começou. Mas eu tive para quem ligar. Agora eu estou falando de uma pessoa... Tá como eu, que não tinha para quem ligar. Hoje em dia eu tenho para 1 ou 2 para ligar. Mas você tem. Mas você tem. Você tinha um jeito de ligar. Eu tô falando, às vezes a pessoa está dentro do carro escutando a gente agora, ou está dentro do escritório, no trabalho dela com fone de ouvido, falando assim, mas pô, eu não tenho conhecimento nenhum. Tá. Precisa ter um pouquinho de sabedoria. Primeiro, visite as páginas das pessoas que você admira ou que são seus referenciais. Muito bom. Vá aos detalhes. Por exemplo, esse mesmo podcast está em vídeo. É só você dar um zoom e você vê a marca do microfone que ele usa. Digite no Google como criar um podcast. Converse com várias pessoas que têm 18, 19, 20 anos que estão nas faculdades, que eles sabem tudo. Essa meninada aí de 17, 18 que está fazendo ciências da computação, fazendo não sei o quê. Você encontra alguém bom, pode ser à distância, a pessoa pode estar em outra cidade, vai, faz e comece, mesmo que mal. Mas não está perfeito. Se você está começando um negócio perfeito, você está começando um negócio atrasado. Tem que ser antes. E aí você vai e à medida que você vai evoluindo, vai melhorando. Aqui é lindo, é maravilhoso. Mas se alguém dissesse para você, precisa investir isso tudo para você começar a trabalhar na internet, você diz, não tenho condições de fazer esse investimento. Só lembrando que as minhas primeiras lives, hoje a gente estava lembrando disso, com o Cleito, que trabalha aqui mais tempo, era só pelo Facebook, de um celular bem velho que eu tinha, e dava 48 pessoas. Isso eu estou falando de 2016. E eu ficava feliz. Deu 48 pessoas e tal. Eu celebrava os pequenos começos, né? A própria Bíblia diz que ninguém despreze o pequeno começo. Ninguém despreze. Porque tudo que começa grande é estranho já. Né? Todo mundo nasce pequeno e vai evoluindo. Então, com pouco que você tem,
conforme o Dr. Samer falou, vai lá, estuda, vê na internet. Tem muito evento gratuito, né? Muito. Esses dias eu fui dar palestra num evento gratuito, um monte de gente. Aí você vê, às vezes tem alguém aqui do lado, que mora do lado, tá precisando de ajuda, mas não sai de casa. Bota uma calça jeans e vem aqui assistir uma palestra dessa. Então, às vezes, você tem que fazer agora o esforço de alugar. Eu não posso pagar, tem muita coisa gratuita. Eu não tenho dinheiro. Pô, na internet está cheio de coisa maravilhosa. Tem cursos no YouTube maravilhosos. Por exemplo, quando eu decidi, eu quero pregar, o que eu fiz? Me afundei em pregação no YouTube. Tudo de graça. Assistia 10 pregações por dia. Tudo de graça. Então, não tem desculpa. Não tem desculpa. Chegou a hora da gente mudar o nosso futuro, o nosso destino, através de tudo que a gente falou. A gente falou coisas aqui muito interessantes. Eu quero dar uma recapitulada. A gente falou sobre o poder do estudo, da cultura familiar, da disciplina, da fé em Deus, da leitura dos clássicos, da reflexão como obrigação, tirar um tempo por dia para você refletir sobre sua vida, desejar só o que é possível para que você não caminhe pela infelicidade, né? Não tem como mudar muito o ambiente offline, por exemplo. A igreja que você frequenta são aquelas pessoas mesmo que estão ali. O trabalho são aqueles colegas de trabalho mesmo, mas o ambiente online você pode revolucionar hoje. Então, eu quero agradecer profundamente a participação do Dr. Samer Agin. Uma forte salva de palmas. Bom demais. Quero pedir perdão ao doutor pelo Wesley, que não soube explicar direito, não estudou para esse podcast. Espero que pelo menos a parte dele da câmera esteja funcionando, que a gente só vai saber depois da edição. Está tudo funcionando. E agradecer você que ficou com a gente quase 1 hora de podcast. A gente vai correr agora, porque ambos temos um voo. E eu quero desejar paz e prosperidade para todo mundo que está aí. Doutor Samer, últimas palavras. Eu quero agradecer o convite. Para mim é uma honra, uma alegria estar aqui com vocês. Quero desejar às pessoas que o ano seja um ano muito próspero e um ano de crescimento, para que elas possam começar a colher essas sementes que elas vêm lançando. Amém. É isso aí, pessoal. Até o próximo Brunecast. Se você gostou, tira agora um print desse Brunecast. Sobe aí no seu stories do Instagram, pega o link aqui do Spotify, manda no seu grupo do WhatsApp, Telegram, manda para todo mundo, que com certeza vai ajudar muita gente. Não deixa de seguir Samer Agin no Instagram. Tem YouTube também? Tenho. Tem. Samer Agin, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo do Spotify também, tá bom? Deus abençoe todo mundo, paz e prosperidade.